Amados irmãos e irmãs da MEVI, Ministério do Evangelho Vivo, Estação Santa Bárbara, estamos aqui mais uma vez trazendo a mensagem de Deus, a palavra do Senhor, da forma virtual, através desse vídeo, pois face aí a pandemia ainda não podemos estar presencialmente, mas a comunhão espiritual com o Senhor não para, não cessa, e vamos estar hoje, mais uma vez, irmãos, comungando dos ensinamentos de Deus contidos nas Sagradas Escrituras. E para o nosso estudo de hoje, eu trouxe o Salmo 88, um salmo de lamento, um salmo muito forte, uma mensagem muito forte e que merece de nós cristãos, de nós discípulos de Jesus Cristo, um estudo, um olhar atento sobre esse salmo e as implicações, os ensinamentos que ele traz para nós hoje. Então eu vou começar fazendo aqui a leitura do salmo, antes de contextualizar. Então vamos lá. Salmo 88, lamentação de um atribulado. Cântico, salmo dos filhos de Corá, ao mestre de canto, para ser cantado com cítara. Salmo didático de Emã, israelita. Ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração. Inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos. Como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos dos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrarás tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura? A tua fidelidade nos abismos? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Por que rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o teu rosto? Ando aflito e prestes a expirar desde moço. Sob o peso dos teus terrores estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são as trevas. Meus irmãos, é um salmo de uma lamentação, de uma súplica muito pesada. A Bíblia, ela nos traz vários salmos de lamentação, mas os demais salmos de lamentação, eles têm no seu contexto a questão de que às vezes é um salmo de lamentação por arrependimento de um pecado ou de um sofrimento, mas que o salmo começa com esse clamor, começa com essa lamentação, começa com esse sofrimento, mas à medida que os salmos vão
progredindo no texto, aparece a misericórdia de Deus, aparece a resposta, aparece o alívio. Este Salmo 88 é o único salmo em que isso não acontece. E o salmo termina de uma maneira, densa, que termina com as trevas. Os meus conhecidos são as trevas. Então, muitos se perguntam, por que esse salmo está aqui nas Escrituras? Porque esse salmo ensina muito para nós, meus irmãos. É um salmo que vai nos trazer vários entendimentos, como veremos aqui no nosso estudo. Vamos iniciar esse salmo pelo seu autor. Aqui, como eu li, a lamentação de um atribulado, e esse atribulado, ou seja, quem escreveu o salmo é Emã, israelita. Quem seria esse Emã? Tudo indica que esse Emã é aquele que é citado lá no livro de 1 Reis, no capítulo 4, no versículo 31. É um capítulo que, ao falar da sabedoria de Salomão, fala assim no versículo 30. Era a sabedoria de Salomão maior do que a de todos os do Oriente e do que de toda a sabedoria dos egípcios. Aí vem o 31. Era mais sábio do que todos os homens, mais sábio do que Etã, israelita, e do que Emã, Calcol e Darda, filhos de Maol, e correu a sua fama por todas as nações em redor. Então existem entendimentos teológicos de que o Emã, que escreveu esse salmo, seria esse Emã citado aqui no texto de 1 Reis, falando da sabedoria de Salomão. E isso faz sentido quando nós lemos o texto desse Salmo 88, nós vemos que o autor desse salmo é uma pessoa que tem boa escrita, é uma pessoa que sabe concatenar as ideias, é uma pessoa que tem muito senso argumentativo. E quando esse Emã é citado ali para ser comparado à sabedoria de Salomão, o que o livro de 1 Reis estava falando? Que Salomão era mais sábio do que todos os sábios que existiam ali no tempo dele. E esse Emã está incluído aqui entre os sábios. Então, essa pessoa que escreveu esse Salmo 88, esse Emã, considerando ser o mesmo lá do livro de 1 Reis, que eu acabei de ler, era uma pessoa muito sábia, provavelmente um levita, porque os autores de Salmos, ele fala aqui do clamor, do clamor que era feito pelo coral, eram atribuições dos levitas. Então tudo indica que Emã era um levita, era uma pessoa muito sábia e também, como tal, muito temente a Deus, muito religioso do ponto de vista lá da época do Antigo Testamento, do sacerdócio ali no templo, e também uma pessoa que de destaque, ele é de destaque na comunidade daquele momento, ao ser a sua sabedoria usada como parâmetro de comparação para a sabedoria de Salomão. Então, esse é o contexto do autor do Salmo 88. E esse salmo, nesse contexto, esse autor está passando por um sofrimento muito forte. Porque as palavras que ele usa aqui, nós vamos ver agora parte por parte do salmo, para descrever esse sofrimento, são palavras pesadíssimas, muito fortes. Muitos estudiosos comparavam o sofrimento que ele estava sentindo com a lepra, porque ele fala que o versículo 15 fala que ele está sofrendo desde a mocidade,
O versículo 18 fala que ele perdeu, todas as pessoas se afastaram dele, e um sofrimento muito forte. Isso se assemelha muito à lepra, porque a lepra causava essas coisas, né? A pessoa que sofria de lepra, ela perdia esse contato social, ela era afastada das pessoas, sofria muito a vida inteira, né? Porque era uma doença de sofrimento muito longo, e encaixaria aqui nessa descrição. Mas, ao mesmo tempo, tudo indica que ele era um levita. Então, se ele fosse acometido de lepra, ele não poderia ser levita. Então, poderia ser um outro mal, não sabemos qual, mas muito profundo, como a lepra. Então, mesmo que não fosse a lepra, poderia ser comparado aos sofrimentos que a lepra causa. É o que o texto aqui nos traz. Então vamos lá, então vamos dividir o Salmo por partes para que possamos ter uma compreensão mais profunda do Salmo. Os versículos 1 e 2 do Salmo, ele traz o clamor, né? Ou seja, o pedido que o salmista faz a Deus para Deus ouvi-lo. E nesses versículos, ele reconhece a Deus como Salvador, né? Ó Senhor, Deus da minha salvação, é como inicia o Salmo. Então isso demonstra que o salmista, com todo o sofrimento, com toda a dificuldade, era uma pessoa temente a Deus, era uma pessoa que tinha Deus como seu Senhor, como seu Salvador, né? E também fala que ele ora sem cessar. Olha só, dia e noite clamo diante de ti. Dia e noite, isso é a oração sem cessar, ou seja, ele está sofrendo, mas o tempo todo ele está clamando, o tempo todo ele está pedindo a Deus para ser ouvido, que é o que ele fala no versículo 2. Clamando para que chegue à tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor, é o que ele está pedindo. Né? O que ele está pedindo é isso, ou seja, ele está pedindo que Deus ouça a oração dele. Ele não está pedindo, nesse primeiro momento, não está pedindo nem para ser atendido, ele está pedindo apenas que Deus o ouça, ou seja, ele está já há muito tempo sofrendo com os males que o afligem e sofrendo com o silêncio de Deus, né? É o que demonstra aqui o início do Salmo. E aí já do versículo 3 ao versículo 5, ele descreve essa situação dos seus males. É uma descrição muito forte, porque quando ele fala aqui ele fala que a minha alma está farta de males e a minha vida já se abeira da morte, né? Ou seja, ele está farta, esse farto, essa palavra farta usada aqui no Salmo é uma palavra usada quando você já está no limite, quando você não aguenta mais, quando você já sofreu tudo que você tinha que sofrer, você já está no limite, na beira do abismo aqui, ó. Sou contado com os que baixam a cova, ou seja, já sou contado como morto, já estou arrasado, atirado entre os mortos como os feridos, atirado entre os mortos como os feridos de morte que jazem na sepultura. Aqui ele faz uma comparação com a guerra, né, daquelas pessoas que antigamente não existia nas guerras, aquela questão de, sei lá, resgatar quem está ferido, quem ainda, né, não faleceu. Então, a pessoa que estava ferida, mas que não tinha condição de andar e de voltar para o exército ou para onde quer que fosse, ele ficava ali junto com os mortos, sofrendo em agonia até morrer, também junto com os demais feridos de guerra. Então, essas são as metáforas que ele usa para descrever o sofrimento dele, ou seja, um sofrimento muito grande, um sofrimento muito forte. E do versículo 6 ao versículo 9, ele quer demonstrar que ele não está aguentando mais sofrer e que a culpa desse sofrimento é de Deus, porque Deus está permitindo que isso aconteça, né? Ele fala aqui, ó, puseste-me na mais profunda cova, ou seja, Deus pôs ele nessa situação de profundo sofrimento. No versículo 7 ele fala, sobre mim pesa a tua ira, a ira de Deus, ou seja, Deus está irado com ele, mesmo ele, ao contrário de alguns outros salmos, onde o autor do salmo fala que pecou e pede, né,
para ser perdoado, ser, enfim, liberto da ira que recai pelo pecado. Ele não demonstra que ele pecou, ele apenas demonstra que existe uma ira muito grande de Deus sobre ele. E no versículo 9 ele fala: os meus olhos desfalecem de aflição, dia após dia vem clamando a ti, Senhor. Ou seja, mesmo ele, no seu íntimo, culpando a Deus, ele ainda continua clamando a Deus. Ou seja, ele sabe que a culpa, né, dos sofrimentos dele tem a permissão de Deus, mas ele também sabe que a única forma desses sofrimentos acabarem é com a misericórdia de Deus. Que é o que ele fala aqui no versículo 9, quando ele vem clamando a ti e te levanta as minhas mãos. Levantar as mãos é o sinal de adoração, ou seja, mesmo no mais profundo sentimento. Ele descreve um sentimento arrasador, que Deus permite que aconteça com ele. Ele reconhece isso aqui nesses versículos. Mesmo assim, ele continua louvando e clamando a Deus. É o que mostra esses versículos. Ele sabe que Deus está por trás de tudo, né? Não é porque ele é um cristão. Ele é um cristão, não nessa época que nós estamos falando do Antigo Testamento, cristãos somos nós hoje que seguimos a Cristo. Ele era um seguidor de Deus, ele era uma pessoa que tinha a Deus como Salvador, que é logo como ele começa o salmo. Então ele era uma pessoa que tinha fé em Deus, que tinha a fé de Abraão, de Isaac, de Jacó, e ele era uma pessoa que conhecia, né, provavelmente por ser levita, conhecia toda a misericórdia de Deus. Do versículo 10 ao versículo 12, ele já faz uma argumentação. Ele já está querendo convencer Deus a acabar com o sofrimento dele. Quando ele fala assim, mostrará tu prodígios aos mortos? Ou seja, eu estou aqui, eu estou servindo ao Senhor, eu sou um testemunho do Senhor. Se eu morrer, de que vai ser? Qual prodígio que o Senhor vai poder demonstrar para mim? Qual milagre, qual misericórdia? Quando ele fala assim, os finados se levantarão para te louvar? Ou seja, tudo isso falando da morte carnal, né? Ou seja, eu estou vivo aqui, sofrendo, e estou te louvando, eu canto no coro, no coral, eu louvo a ti, mas e se eu morrer, eu morto, como que eu vou te louvar, meu Deus? Como que eu vou te louvar, Senhor? Ele está argumentando, ele está usando uma argumentação, será referida a tua bondade na sepultura? Ou seja, como que eu vou pregar se eu estiver morto? Como que eu vou falar sobre a tua bondade se eu estiver morto na sepultura? Morto não fala. Então, ele está argumentando com Deus a respeito do sofrimento dele. E do versículo 13 ao versículo 18, ou seja, o final todo do Salmo, ele faz uma recapitulação, ele vai voltando nos mesmos pontos, ou seja, o que demonstra que o sofrimento não para, que a angústia não para. Então, no verso 13, ele está voltando a clamar: ó, meu Senhor, clama a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Antemanhã é o inicinho da manhã, ou seja, ele já acorda orando, ele ora dia e noite, já acorda fazendo oração, clamando, pedindo, né? Ou seja, volta muito ao que ele fala ali no versículo 1, onde ele fala que dia e noite clamo diante de ti, então ele já volta no clamor. No versículo 14, ele pergunta, né, por que o Senhor me rejeitas e ocultas de mim o teu rosto, que é mais ou menos o que ele fala no versículo 2, quando ele pede que a oração chegue aos ouvidos do Senhor, ou seja, como se o Senhor estivesse tapando os ouvidos, aqui como se estivesse ocultando o rosto, ou seja, como se o Senhor não estivesse ouvindo a oração dele, né? Nos versículos 15 e 16, ele volta a descrever o sofrimento dele, dando mais ênfase ainda ao sofrimento. E no 15 ele fala que esse sofrimento vem de toda a vida, que ele fala que está aflitos e prestes a expirar desde moço, sob o peso dos teus terrores estou desorientado, ou seja, a vida inteira sofrendo, a gente não sabe o que é a causa desse sofrimento, mas é um sofrimento de uma vida inteira. No versículo 17, ele compara esse sofrimento a como se uma pessoa que morre afogada, como se estivesse afogando, né? Eles me rodeiam como água de contínuo, ou seja, uma descrição aí poética do afogamento, até para finalizar
com o versículo 18, falando que ele perdeu todos os amigos, todos os companheiros, e o único conhecido são as trevas, ou seja, só restou as trevas. Ele termina o Salmo querendo dizer assim, que não existe uma luz no fim do túnel. Né? Então é uma mensagem muito pesada, uma mensagem que nos faz refletir, que gera questionamentos, né? Mas que ensina muito também, e que nós podemos trazer estes ensinamentos para o dia de hoje. É o que o Salmo vai nos trazer e que nós vamos falar agora. Então, qual seria o primeiro ensinamento que nós podemos deduzir desse Salmo? Vamos lá, ensinamento número 1. O fato de nós sermos crentes, de nós crermos em Deus, de nós crermos em Jesus, não significa que nós não vamos sofrer nesse mundo. O mundo em que vivemos. É o que o exemplo dele aqui nos traz, que ele é uma pessoa temente a Deus, provavelmente um levita, uma pessoa muito sábia, uma pessoa que tem muito entendimento, mas que mesmo assim ele está sofrendo. E é o que vai acontecer com a gente. Né? O sofrimento que tem nesse mundo, ele aplica a todos. Se um avião cai, vão morrer crentes e descrentes. Crentes e descrentes vão perder entes queridos ali com aquela tragédia. Trazendo para os dias de hoje, essa pandemia do Covid-19 mata crentes e não crentes. Mata pessoas tementes a Deus e mata os ímpios também. Os sofrimentos desse mundo se aplicam a todos. Os sofrimentos desse mundo se aplicam a todos. Mas a diferença é a forma como nós enfrentamos esses sofrimentos. A diferença é como o cristão enfrenta esses sofrimentos e como o ímpio enfrenta esses sofrimentos. No caso do salmista, ele está enfrentando os sofrimentos como? Orando, orando, orando e orando. Agora ele fala que é dia e noite orando. Pela manhã, quando ele acorda, a primeira coisa que ele faz é orar. Essa é a diferença. E é o que o Salmo também nos ensina, o segundo ponto que eu posso dizer que esse Salmo também nos ensina, é que nada ensina mais a orar do que o sofrimento. Nada ensina mais a orarmos do que o sofrimento. Porque é natural. Se está tudo bem na nossa vida, se a gente está tudo certinho, felizinho ali, tranquilo, as orações elas tendem a serem orações mais tranquilas também, é um agradecimento. Ô Senhor, obrigado pela noite maravilhosa que eu tive. Ô Senhor, obrigado por essa comida farta que eu tenho aqui. Obrigado pelo meu casamento. Mas quando o crente está sofrendo, aí as orações elas mudam de patamar. Aí as orações elas mudam de força, de ímpeto, elas mudam de níveis de concentração, de entrega, de clamor ao Senhor. Então, muitas vezes a permissão de Deus para esses sofrimentos é também para nos ensinar a orar, nos ensinar que Deus é Deus e Ele age de acordo com o propósito dEle, que nós nunca vamos saber qual é aqui nesse mundo. O propósito é dEle, Ele é Deus. Não diz nada, Senhor, eu sou crente, me tira o sofrimento porque eu sou crente. Não é por aí. E hoje, infelizmente, existem muitos ensinos equivocados nesse sentido, como se a pessoa se converter a Deus a fosse livrar de qualquer sofrimento. Se ela converter a Deus, ela vai ser feliz. Se ela converter a Deus, ela vai casar. Se ela converter a Deus, ela vai ficar rica. Aí nada disso acontece, automaticamente ela abandona Deus. E é o que a gente vê acontecendo aí muito, nessas teologias da prosperidade, principalmente.
Onde que prego, dá, que você vai receber, você vai receber. Você só vai receber coisa boa, só vai receber coisa boa. Aí você não recebe, você vai e abandona. Se sente enganado, essas pessoas se sentem enganadas. E não é isso que o Salmo ensina. Não é isso que o Salmo ensina. O que o Salmo está nos ensinando aqui é que quanto mais estivermos sofrendo, mais devemos orar e mais devemos clamar a Deus. E não tem como, não tem como deixarmos de ler esse Salmo e utilizarmos Jesus como a chave hermenêutica. Porque tal qual esse salmista, Jesus foi um homem de sofrimento. Tal qual esse salmista, Jesus sofreu desde que nasceu, perseguido pelo rei que queria matá-lo, a vida inteira sendo perseguido até a morte de cruz. Nós somos discípulos de um homem de dores. E Jesus nos ensina isso com seu exemplo, de que devemos suportar todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer dor, clamando a Deus. Porque se Deus permite que soframos, Ele também é o único que pode nos tirar do sofrimento. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a mensagem que eu queria trazer hoje é nesse sentido. Cada um pode ter o seu tipo de sofrimento. O sofrimento não se mensura, não tem como cada um saber o tanto que uma pessoa pode estar sofrendo ou não. Você pode estar sofrendo com a sua família, com seu filho, com seu marido, com uma doença, com uma dificuldade financeira. Mas tenha certeza de que se Deus está permitindo que isso aconteça é porque Ele tem um propósito. E se Deus está permitindo que isso aconteça é através da oração que nós devemos enfrentar esse sofrimento, porque Deus também pode nos livrar desse sofrimento, se for da vontade dEle, de acordo com o propósito que Ele tem para cada um de nós. Então, que qualquer sofrimento que possamos estar passando, meus irmãos, com esse momento de pandemia ou qualquer outro sofrimento, qualquer outro sentimento de dor, que possamos nos achegar a Deus, nos aproximar cada vez mais de Deus, pois é o que esse salmo nos ensina, em nome de Jesus Cristo. Então, eu sei que eu escolhi um salmo pesado, é uma mensagem que muitos preferem não transmiti-la por vários motivos, né? Porque querem fazer que o crente creia que aceitar a Deus, aceitar a Jesus é ficar livre de qualquer sofrimento, mas não. Nós vamos ficar livres de sofrimento, sim, na vida eterna. Isso é com certeza. Mas nessa vida, nesse mundo, o que pode acontecer é o que está nos planos e nos propósitos de Deus para cada um de nós. E que possamos perseverar, irmãos, em fé, em oração, orando em verdade e em espírito, pela bondade e misericórdia de Deus, pois Ele é justo. E mesmo nas dificuldades, a justiça de Deus está por trás. Amém? Grande abraço a todos e que essa mensagem possa tocar no coração de cada um de vocês de maneira a entendermos e possamos glorificar a Deus, louvar a Deus nos momentos de alegria e nos momentos de tristeza, pois é isso que Ele espera de cada um de nós. Amém? Muito obrigado e um abraço a todos.